Você com certeza já ouviu falar através de filmes sobre Henry Jones Jr. ou simplesmente Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford e criado por George Lucas e Steven Spielberg. É um personagem que se distingue pela sua aparência devido à presença do chicote, chapéu, mochila e a sua jaqueta de couro, além do seu senso de humor e conhecimento profundo de muitas civilizações e línguas antigas, destacando principalmente o seu medo pelas cobras. Desde a sua primeira aparição em Os Caçadores da Arca Perdida, se tornou famoso pelos adoradores do estilo aventura em filmes. Você entenderá de onde veio a inspiração para transformar Jones nessa figura com personalidade própria e jeito único nos cinemas. O arqueólogo Sylvanus Morley foi um dos mais importantes espiões americanos da Primeira Guerra Mundial e serviu, em parte, como inspiração para George Lucas e Steven Spielberg, quando precisaram criar o icônico personagem. Este arqueólogo da Universidade de Harvard dedicou grande parte de sua vida ao estudo da cultura maia que se instalou no sudeste mexicano, El Salvador, Honduras e Guatemala. Sua especialidade era decifrar os hieróglifos, um sistema que egípcios utilizavam o termo designado de palavra do Deus ou palavra divina para a identificação do tipo de escrita. Ela ocorre a partir de qualquer ponto através das figuras. O lado que as figuras apontam é onde devemos dar início à leitura. Então, se o pássaro, juntamente com as outras figuras, apontam para a direita, lê-se da direita para a esquerda. Então, Sylvanus foi um dos primeiros a decifrá-los no mundo. Isto trouxe-lhe uma grande reputação com a comunidade científica e com a sociedade, o que levou-o a ser chamado durante a Primeira Guerra Mundial para trabalhar como espião. De acordo com David Prince, professor de antropologia no St. Martin College, em Washington, este tornou-se um trabalho recorrente para os arqueólogos durante a guerra, já que o presidente dos Estados Unidos da época, Woodrow Wilson, sabia que suas habilidades e o conhecimento seriam muito úteis. Entre essas habilidades, encontramos decifrar códigos envolvendo-se com as tradições da população e para poder escavar livremente em áreas onde os conflitos podem existir. Prince explica que, em 1917, Morley estava fotografando um antigo forte espanhol na costa hondurenha, mas um grupo de soldados veio para detê-lo. Depois de lutar contra os soldados, ele mostrou-lhes uma carta do presidente de Honduras, Francisco Bertrand, revelando que ele tinha permissão explícita para fazer aquilo. O que poucos sabiam era que o propósito real de sua visita, além de investigar a zona arqueológica, era encontrar zonas de transmissão e agentes alemães. Ele também procurou descobrir se havia bases submarinas em Honduras, que estava aliada aos Estados Unidos, e estenderam a mão para declarar guerra contra a Alemanha, suspendendo a exportação dos seus produtos internos para a Europa, algo que foi seguido por países da América Latina, dificultando o crescimento econômico dos europeus. Em 1946, ele publicou seu último grande trabalho, The Ancient Mayans, que significa os antigos maias. Nela, compilou o que ele aprendeu sobre eles em mais de 30 anos de pesquisa de campo. O estudo ajudou na restauração de Chichén Itzá, um sítio arqueológico localizado no município de Tinuma, no estado de Yucatán, México, que possui uma pirâmide denominada de El Castillo, também conhecida como a pirâmide Kukulcán, uma homenagem para o deus azteca. Ele é o templo principal, onde 2 vezes por ano as sombras reproduzem a imagem de uma serpente plumada. A segunda inspiração para Indiana Jones vem dos trabalhos de Otto Hahn, um homossexual e possivelmente judeu, que também era um arqueólogo e tinha uma obsessão pelo Santo Graal, fato que gerou a sua fama consequente. Graal foi a suposta taça usada por Jesus Cristo durante a última ceia, com que secretamente José de Arimateia teria recolhido seu sangue na cruz. Na Bíblia, José é quem empresta sua sepultura para o Messias, sem nenhuma menção a qualquer cálice. Desde cedo, Hahn decidiu se debruçar sobre lendas e mitos para tentar localizar a taça. O mais importante foi o poema
Parzival, escrito no século XIII. O épico narra a busca de Percival, o cavaleiro da Távola Redonda. O poema fez Han acreditar que os cátaros, seita cristã medieval, condenada pela Igreja Católica, eram a chave para encontrar a taça. Algumas pessoas acreditavam que, em 1244, antes dos cátaros serem dizimados pela cruzada albigense, 3 cavaleiros da seita conseguiram escapar do castelo Montségur, na França. Eles levaram consigo alguns tesouros, entre eles a taça sagrada. No verão de 1931, Han chegou ao castelo de Montségur para investigar. Encontrou apenas um complexo de cavernas que os cátaros usaram como uma catedral subterrânea. Sem perder as esperanças, publicou o livro A Cruzada contra o Gralo, na qual expunha suas teorias. Em 1933, recebeu um telegrama na qual tinha a proposta de 1.000 Reichsmarks por mês, equivalente a R$15.000, para ele continuar suas atividades. E foi instruído a ir para um bairro específico de Berlim, e chegando lá, encontrou com um comandante militar do grupo SS. E 3 anos depois, ele se junta ao grupo e leva a busca do Santo Gralo como uma missão da corporação e não mais pessoal. Viajou para a França, Itália e até a Islândia, mas não encontrou nada que o levasse à taça sagrada. Em 1937, publicou A Corte de Lúcifer, que narrava a segunda etapa de suas buscas. Foram feitas 5.000 cópias e distribuídas dentre todo o território. Infelizmente, o fato de Han ter um relacionamento com homens e introduzir nas suas obras a intolerância que tinha contra o sistema alemão, recebeu uma ordem militar para que fosse morto. E na noite de março de 1939, ele foi em direção às montanhas do Tirol e deitou-se na neve para morrer. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado congelado. Ele tinha apenas 34 anos. Apesar disso, existe uma teoria à parte na qual afirma que ele teria fugido para a Itália e lá mudou de nome e se tornou embaixador alemão no país.